E aí, né, diante desse Pai Nosso, a gente estava ali no grupo, tendo essa masterclass, e a gente foi realmente... Vocês podem procurar, tá, gente? Esse Pai Nosso aqui, em aramaico, ele tem em aramaico e tem uma tradução, tá? E aí eu vou ler aqui, né, para vocês, e eu quero que vocês reflitam junto comigo, e aí vai chegar numa parte que é bem a parte que sempre tocou em mim quando eu ouvi esse Pai Nosso em aramaico, né, que é a primeira oração de fato que foi realizada e depois foi traduzindo e chegou até onde a gente conhece, né? E aí a gente vai realmente ver em que momento que, de repente, nós estamos, ou que você está na sua vida, tá? E aí aqui fala assim, ó. É até bonito, né? O material que ela disponibiliza para a gente. Ó, eu vou até mostrar para vocês, ó. Material muito bonito, né? Aí eu imprimi e eu trouxe aqui. Eu até agradeço, Lavínia, pela autorização também, por permitir compartilhar parte desse aprendizado, desse conteúdo, né? Da Masterclass. Ó, tem aqui, deixa eu ver, ó, o pessoal está assistindo. Aramaico. Aramaico. Se eu falar alguma palavra errada, gente, é o Pai Nosso em aramaico, tá? E aí fala assim, ó, essa oração do Pai Nosso em aramaico. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som. Aí, lógico, né? A gente vai fazendo o estudo, né? Etapa por etapa, o pai e mãe, respiração da vida, a gente bem, né, compreende que é realmente o que gerou a gente, a nossa respiração, enfim, né? Deus num todo que fez realmente tudo acontecer. Fonte de som, fonte do som. Ação sem palavras. Aqui, a gente estudando, realmente, de fato, que ação sem palavras é o sentimento. Então, o sentimento, realmente, ele... a ação, o sentimento, ele vai falar muito mais do que as palavras em si. Não tem aquele ditado que fala assim, que as ações realmente que mostram o que as pessoas querem, que às vezes muitas pessoas falam, mas as ações são completamente diferentes. Eu acredito que a tradução para isso, para essa parte, é bem essa, né? Criador dos cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil, né? Então, aqui pede para que a gente realmente, né, faz com que a luz de Deus brilhe dentro de nós, né? E entre nós e fora de nós, e que possamos torná-la útil. Então, aqui pede, a gente acaba pedindo aqui que a luz de Deus brilhe dentro da gente, ao redor de nós e fora de nós, que a gente possa de alguma forma expandir essa luz, essa energia, né, que ela é nossa, né? Deus disponibiliza para cada um de nós. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas sentimentos que emanam do Senhor. É profunda essa oração, vocês vão adorar procurar, viu? E aí vocês perceberam, ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas sentimento que emana do Senhor. Então, quais são esses sentimentos? O que realmente você está emanando? Quais são esses sentimentos? Será que esse sentimento realmente vem de Deus, vem da luz, vem da paz, da tranquilidade? Então, é algo para você refletir dentro de você também. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Então, a gente pede que a nossa essência possa realmente estar na essência de Deus, alinhada com essa essência de Deus, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas, para que a gente realmente possa andar, né, de forma igual com todas as pessoas, com todas as criaturas, sem essas diferenças, né, que existe social. Isso, gente, que eu estou falando para vocês é um entendimento meu que eu estou compartilhando. Isso aqui é só um resuminho, tá? Existem estudos mais profundos e esse estudo pode ser aprofundado. Isso que eu estou compartilhando com vocês é um breve resumo para que a gente possa desenvolver esse tema de hoje, sobre como realmente, de fato, a gente está vivendo a nossa vida e a nossa jornada, tá? E que o seu e o nosso desejo sejam um só.
Então, traduzindo de forma mais assim leiga, digamos assim, né? Que o seu e o nosso desejo sejam um só, que a vontade de Deus e a nossa vontade seja realmente de fato só. E toda a luz, assim como em todas as formas de existências individual, assim como em todas as comunidades. Então, você vê que graça, essa oração, a sutileza de falar que o seu e o nosso desejo sejam um só, da gente realmente compactuar isso com Deus, com a divindade, de falar, Deus, realmente que os nossos desejos sejam um só. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em todo. Olha que profunda essa frase. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e as aparências das coisas do mundo nos iluda e liberta-nos de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Eu vou ler o restante, porque eu acredito que hoje a nossa reflexão é baseada nessa frase aqui que eu acabei de falar, nessa parte. Não permita que a superficialidade e as experiências das coisas do mundo nos iluda e liberta-nos de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Aí eu vou concluir, tá? Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, e a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o Senhor, o seu amor, ser o solo fecundo, onde cresçam nossas ações. Amém. Não sei se vocês compreenderam tudo que eu passei, porque eu acabei falando meio que picado, né? De certa forma, ó. A Maria Silva, Maria Aparecida Silva, São José dos Campos, seja muito bem-vinda. O João Batista, seja muito bem-vindo, querido. Um beijo enorme para você e para todos aí de Itaiobeiras, Minas Gerais. Meu muito obrigada pela participação de sempre. Compartilhem, né, esse conteúdo. E o que sempre me chamou a atenção, quando eu realmente, de fato, li esse Pai Nosso em aramaico, tá? O que me chamou realmente, de fato, muita atenção foi justamente o que sempre me incomodou, assim, que mexia comigo, que eu falava, caramba, eu preciso realmente trabalhar isso dentro de mim, que é: não permita que a superficialidade e as experiências das coisas do mundo nos iluda e liberta-nos de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Toda vez que eu lia essa frase, me incomodava, porque a gente sabe que se a gente, no decorrer da vida, a gente vai aprendendo, a gente vai se libertando de muitos tabus, muitas crenças, muitas coisas que são impostas e colocadas, que muitas vezes vêm de geração em geração, às vezes vêm de uma cultura específica, como eu sempre falo, né? Nós hoje somos aqui, estamos no Brasil, a gente conhece a cultura brasileira, das regiões também, porque a gente sabe que o Brasil ele é muito grande, então tem costumes regionais também. E se a gente tivesse, por exemplo, nascido na Índia, a gente provavelmente em muitos momentos ia pensar que vaca é Deus, né? Pela cultura, pela crença. Por isso que é onde derruba, né, por completo essa coisa do julgamento. E realmente nos mostra que estamos todos vivendo a experiência, cada um com a sua intensidade, cada um da sua forma, com um único propósito: crescimento e aprendizado. Porque por mais que a gente construa bens, a gente cresça profissionalmente, a gente cresça financeiramente, a gente está aqui simplesmente para aprender, para realmente desenvolver, para ver o que podemos oferecer de melhor para o próximo. O nosso melhor, que eu falo, é o melhor sentimento, é o melhor sorriso, é o melhor bom dia, é o melhor boa noite, é o melhor abraço, é o melhor olhar. Eu acredito que é isso, o melhor relacionamento, né? Pode ver que constantemente
A gente está sendo realmente, de fato, desafiado com algumas ações, com algumas atitudes, com algumas coisas que acontecem ao nosso redor, e não é para trabalhar no outro. Tudo que ocorre é para que a gente realmente, de fato, possa trabalhar dentro de nós mesmos. Por que aquilo incomoda? Por que aquilo não está legal? Será que eu tenho que liberar mais perdão? Como que é? Será que eu tenho que aprender a orar mais pelo próximo? Será que eu realmente preciso ver um outro lado, uma outra percepção que eu não estou vendo? Então, hoje, por exemplo, esse programa de reflexão, porque geralmente eu realizo um único programa por mês, e algumas vezes eu realizo 2 programas de reflexão por mês, e jamais imaginei que eu ia realizar esse programa hoje por conta de um episódio que ocorreu e doeu muito em mim, de certa forma. Porque quando a gente foi olhar nesse estudo que está ocorrendo, e aí eu vi, né, não permita que a superficialidade, as aparências das coisas do mundo nos iluda e liberta-nos de tudo aquilo que impede nosso crescimento, me fez pensar, poxa, a semana passada, né, por que eu não mandei realmente essa mensagem? O que foi que aconteceu que impediu de eu enviar essa mensagem e perguntar para um amigo meu se estava tudo bem com ele? Tá? Eu estou falando específico dele, mas a gente tem outros amigos, outras amizades, outras pessoas ao nosso redor. É que esse foi o de evidência do momento, né? Graças a Deus, outros amigos meus estão vivos e eu falei para eles, por favor, vocês vivam mais de 200 anos, hein? Fui mandando mensagem para eles, falando com as pessoas, porque depois desse susto, a gente começa a ver que as situações elas não estão à disposição o tempo todo do jeito que a gente acha e quer acreditar. Né? Porque na minha cabeça ele ia estar sempre ali para poder a gente dar risada, para a gente poder conversar, para poder fazer alguns planejamentos, para fazer alguma coisa legal. E quando eu me deparei com essa realidade, eu vi que não é assim. Mais uma vez a vida nos ensinando que a gente deve realmente de fato viver agora, o quanto nós somos passageiros e tudo realmente de fato passa. Né? A Lavínia aqui, amei. Olha, muito aprendizado é com você, tá? E eu agradeço imensamente por tudo. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, realmente as pessoas não estão assim. Então, se você realmente sente no seu coração de falar que ama alguém, fala, eu amo você, não importa o outro. O importante é você realmente, de fato, ter esse pensamento, né, de falar assim, não, eu vou fazer minha parte, porque se acontecer um imprevisto, eu tô com a minha consciência tranquila. Igual, por exemplo, outro dia, né? Eu venho de uma criação simples, humilde. Meus pais trabalharam na roça, tiveram, sabe, alguns episódios difíceis, são batalhadores, eles trabalharam muito. Então, as coisas que eles conquistaram foi através de muito suor, de muito trabalho, muito empenho, dedicação. Realmente também aprendendo, porque eles fazem parte de uma outra geração, que é muito diferente da nossa, né? Que tem muito mais oportunidades, né, de conhecimento, oportunidades de compreender alguns cenários, algumas situações. E eles realmente, se for olhar, são guerreiros, porque passaram por situações muito difíceis, né? E estão aí, conseguiram fazer o que precisava e estão aí fazendo, né? E um belo dia, né? Porque além de estar na rádio, como meu horário é flexível, então eu ajudo o meu irmão no comércio dele. Então, tem várias situações que ocorrem aí que eu falo com os bastidores que ninguém vê. E aí, um belo dia, né? Meu irmão não fica nessas lojas, né? E aí, um belo dia, meu pai veio conversar. E aí eu falei, nossa, é tão raro acontecer isso, ainda mais eu, né? Que entre idas e vindas, né? Tipo, fiquei muitos anos no Japão, fiquei muitos anos morando em Mogi das Cruzes, e eu sempre com esse sentimento de querer ficar mais próximo e às vezes não conseguia do jeito que eu queria, né? E ele começou a conversar. E aí eu achei aquilo super legal, né? E já estava, gente, dando o horário de ir lá para baixo. Imagina, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer, né? Mas naquele dia eu tomei a decisão de viver aquele momento, porque eu sabia que se eu não parasse para ouvir o que ele tinha para me falar, porque alguma coisa ele ia me passar de aprendizado, né? Eu ia acabar realmente perdendo aquilo
e nunca mais ia voltar, porque eu ia ter somente aquele momento. Assim como aconteceu com o Rodrigo. Provavelmente, quando veio na minha mente de mandar a mensagem para ele, de fato, foi o último momento que eu tive, que eu poderia ter encontrado ele em vida e ter mandado a mensagem para ele. Mas a gente, com a nossa, né? Aqui, ó. Superficialidades, né? Que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo não permitem que a superficialidade, mas as superficialidades, né, da correria do dia a dia, disso e daquilo, fez com que eu acreditasse que ele sempre ia realmente, de fato, estar à disposição ali para receber uma mensagem, para falar comigo, e eu mandar mensagem para ele, e ele está ali. Então, eu comecei realmente a perceber que eu vivi esse cenário que está escrito aqui. A superficialidade de acreditar que pode acontecer amanhã, que amanhã dá tempo, e a gente não sabe nem se existe esse amanhã, na verdade. E nesse dia, quando meu pai começou a conversar, eu escutei, eu me desprendi, eu sabia que ia ter o comércio lá, ter o horário para abrir e para fazer, mas eu falei, quer saber, eu vou viver o agora, eu vou viver o momento, porque é muito importante, porque eu sabia que daqui eu olhando lá na frente, eu ia me arrepender muito de não ter parado para ouvir. E isso, gente, não é só pai e mãe, tá? Isso eu falo todos, os amigos, as pessoas ao nosso redor. Tem pessoas que, às vezes, a gente não dá nem bola e, de repente, aquela pessoa, é importante ela estar ali naquele momento, a gente ouvir ela e falar. Algum propósito tem. Por exemplo, eu conheço o Rodrigo já fazia 1 ano. Ele me chamou para ir no show dele. Ele fazia o show uma vez por mês, em um local, que eu esqueci agora. Ele já tinha me chamado e eu, com as supostas, né, superficialidades, acabou que não fui. Aí eu olho e falo, meu Deus, o que aconteceu? Entendeu? Acho que teve alguma coisa aí no áudio, está correndo tudo bem? E aí eu parei para pensar e refletir sobre esse aprendizado, né, do que ocorreu. Será que realmente você está vivendo realmente a vida como ela deve ser? Ou está vivendo na superficialidade, ou está deixando as superficialidades tirar de você a vida verdadeira, aquilo que realmente você veio de fato viver, se relacionar, aprender e a compreender.